Olá, pessoal. Então, seguindo a parte da mineração, vimos na primeira parte a questão de que a tributação no Brasil é baixíssima, né? Então, o setor mineral paga muito imposto, muito pouco imposto. Agora vamos seguir um pouco para fazer uma análise no que isso implica e temos também mais o caso internacional de Yanacocha e algumas considerações a mais. Pagamos um primeiro link que gostaria de fazer, que também já comentamos na aula inaugural, né, aquela questão de pagamos muito imposto, né, a carga tributária mais alta do mundo do Brasil. Então, até que ponto isso é verdade? Né? Eh, e, e se então, usando o pagamos muito imposto aplicado para a mineradora, já vimos que a mineradora, essa premissa é falsa, né? Essa afirmação, pagamos muito imposto, é falsa quando dita pelas mineradoras, por uma empresa mineradora ou por, né, setor da mineração. Mas a outra questão é o reflexo que isso tem na carga tributária e na prestação de serviços públicos. Tá? Como é que o Brasil consegue se desenvolver? Né? O mote principal da mineração dizia: a mineração gera desenvolvimento, tem minério, está desenvolvido. Né? Então vamos ver como funciona esse não pagamento de impostos, né? E como ele interfere no PIB, no Produto Interno Bruto, na carga tributária e na prestação de serviços públicos e desenvolvimento. Primeira questão a considerar: carga tributária brasileira, já vimos, devem ter visto nas outras também, né? Não é a mais alta do mundo, o Brasil está aqui em 32%, né? E os países ricos têm carga tributária mais alta. Muito bem. Tá? Como aumentar o PIB? Né? O que nós temos que considerar? Se eu tenho uma carga tributária, né, de 32% sobre o PIB, né, se eu aumentar o PIB, né, eu faço 30% vezes 100 ou vezes 1000, aumenta, né, a minha arrecadação de impostos. O estudo de caso da mineração que comentamos, né, da Vale do Rio do Doce, da exportação do ferro, né, ou como diminuir o PIB. Como essa venda fake da Vale do ferro, vendendo de forma fake o ferro para a Suíça, como ela diminui o PIB do Brasil, né? Ou o que se deveria fazer para aumentar o PIB? No caso da venda do ferro, nós estamos diminuindo o PIB brasileiro e aumentando o PIB na Suíça. Vamos usar essa tabelinha de exemplo aqui, né? Vejam que o fato da Vale sonegar fazer venda fake, a carga tributária não muda, né? O que muda é o PIB, né? Como ela diminui o PIB, a carga tributária permanece em 32%. Tá? Qual a importância do produto interno bruto? Né? Imaginemos um mineral, né? O PIB, né? Vendido soja, vale para soja, boi, gado, né? Vendido por 100. A carga tributária brasileira é 32%. Quanto eu arrecado? R$ 32. Eu vendo mineral, né, bruto, soja em grão, arrecado R$ 32. Eu pego o mineral, transformo em viga de ferro. Vendo as vigas de ferro por 1000. A carga tributária é 32%. Em vez de R$ 32, eu arrecado R$ 320. Vejam a diferença. Né? Agora, se eu transformar em aço, né, misturar com nióbio, etc., eu vendo por 10.000, 32%, eu arrecado 3.200. Vejam a diferença do governo brasileiro com R$ 32 em caixa ou com 3.200 em caixa para construir estradas ou prestar serviços públicos, educação, saúde. Então veja como a importância de aumentar o PIB e a carga tributária, absurda carga tributária, né, ela não muda. Né? Então, não é só a carga tributária que é problema. O PIB, né, também é problema. Então, as extrações de minerais, elas devem ser no sentido de aumentar o PIB e não de diminuir o PIB. A Lei Candira, não tributação da exportação de soja, da exportação de ferro, né? O efeito que isso tem tanto na arrecadação como no PIB. Eu não tributo a soja, não tributo o ferro,
eu exporto ele de forma bruta, eu arrecado 32, né? Com essa carga tributária. Agora, se eu olhar específico sobre a Lei Candir, eu nem 32% arrecado, eu não arrecado nada. Por quê? Porque no caso, isso aqui é a carga tributária média do Brasil, né? No caso do mineral, né, da soja, exporta sem pagamento de imposto e ainda mantém os créditos. Ou seja, além de não pagar nada, ainda pega o dinheiro pago pelos outros. E usa toda a estrutura de estrada de ferro, estrada asfaltada para o caminhão, para portos, fiscalização, etc, etc. Né? Então veja como isso repercute, né, nesse conjunto, como essas coisas são interligadas. A arrecadação por habitante no Brasil, né, 2.800, comparado, por exemplo, com o Reino Unido, vocês já viram isso em outras aulas, inclusive na aula inaugural, 13 mil, né? 4 vezes mais. Né? Por que a arrecadação é tão baixa no Brasil? Porque temos leis que, como a Lei Candir, não tributamos a exportação, né? E porque temos, né, um PIB, um PIB baixo, baixo por atividades como a venda fake de ferro para a Suíça. Se nós alterássemos o código, fizéssemos a lei ordinária e dissesse essa venda fake para a Suíça não pode ocorrer, aumentaria o PIB. Aumentaria o PIB, aumentaria a arrecadação. Então vejam como isso se entrelaça dessa forma. Acessar. Então, a Lei Candir, resumindo, né, isenção de ICMS na exportação, né, manutenção dos créditos, além de não pagar ainda, pega o dinheiro dos outros, né, e a tendência da primarização à desindustrialização. Né. Esse aqui é um estudo da Assembleia Legislativa das perdas, né, do Rio Grande do Sul, 46 bilhões com a Lei Candir, gera desindustrialização, diminui o PIB, né, diminui a arrecadação, diminui o emprego, né, pode ser entendido, inclusive, como um mecanismo de prática elisível. Né? Então, isso aqui deveria ser revogado, não deveria nem ter sido aprovado, né? Deveria ser revogado o quanto antes. Se nós olharmos o mundo, né, os continentes, para ter uma ideia, né, o PIB mundial, a riqueza mundial, né, Estados Unidos, né, quase 20 trilhões, né, e aqui a gente vai vendo Estados Unidos, União Europeia, China. Por que o do Brasil é tão pequeno? Vejam, por exemplo, que a exportação de ferro brasileiro gera PIB na Suíça. Então, a exportação de ferro, a venda fake da Vale, diminui, faz com que isso aqui fique pequeno e faz com que isso aqui fique grande. Né? É assim que funciona. Tá? Precisa a gente ter presente isso. Isso aqui é um gráfico do livro do Piketty, né? Tá nesse estudo aqui da Unicinos, muito bom. Eu achei muito bom esse gráfico. Ele mostra aqui as principais, digamos, economias desde 2000 anos, desde a época de Jesus Cristo, né? A Índia, a China, né? As duas Europas, Oeste e Leste, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos surge aqui a partir de 1700, né?
Revolução Industrial, máquina a vapor, ele cresce, né? A China e a Índia, que eram, né, digamos, os maiores PIBs do mundo, né, com a Revolução Industrial aqui, eles caem, né, e cresce a Europa, né, principalmente a Europa do Oeste, né? E, como essa Europa, né, que hoje é o, digamos, o império do mundo, né, os Estados Unidos, a Europa, né, os países ricos, como eles estão caindo e a China e a Índia vêm crescendo. Então, essa é a maior disputa que hoje, né, existe. Então, a carga tributária brasileira, já vimos, né, ela é média, 32%, mas o problema é o PIB, né, arrecadamos pouco, né, como fazemos para aumentar o PIB? Essa é a grande questão, né? Numa reforma tributária, né, nós podemos seguir diferentes caminhos, né? Nós podemos seguir uma reforma tributária, ser que nem o México, que nem a África, ou ser que nem a Suécia, que nem a Alemanha, né? Então, isso, uma reforma tributária, ela vai, né, definir o futuro do país e do pacto social, né? Então, um sistema tributário mais justo, alinhado com a experiência internacional, preservação do Estado, equilíbrio federativo, né? Aqui, nesse link aqui, vocês podem encontrar, inclusive, tributação de super ricos, né? Uma boa proposta da reforma tributária, né? Chamada reforma tributária necessária ou reforma tributária solidária, tá? Reforma tributária, ela deve gerar crescimento, né? Gerar crescimento e desenvolvimento, né? Combater a concentração de renda, né? A desigualdade social, né? Ela representa uma restrição à eficiência, né? E nós temos vários estudos, né? Comentei isso na aula inaugural, não preciso repetir aqui, né? Quem quiser, né, rever essa questão, é só rever a aula inaugural, está gravada, né? A questão no Brasil, né, um dos campeões de desigualdade no mundo, né, caracterizado pela injustiça fiscal, uma recomendação de um livro, fácil leitura, 50 e poucas páginas, né, muito, digamos, didático e, e bom de ser lido, tá? Dá para comprar pelo correio, quem quiser, né? Só para comentar, o Eduardo Moreira, ele é ex-banqueiro e agora ele se dedica a explicar para as pessoas, né, como o sistema financeiro causa prejuízos e maldades, né, numa sociedade. Aqui a experiência internacional do Peru, né, o caso Yanacocha, né, uma mineradora, a principal, maior mineradora do Peru, né, em 2013, quando tinha o boom, né, depois da crise de 2008, né, países e sociedades procurando ouro, né, não ficar com, né, ficar com a riqueza material, né, o boom, né, de demanda e preço, né, no auge da demanda e produção, né, ela declarou prejuízo. Declarou prejuízo por quê? Para não pagar imposto, né? Então, como é que tu declara prejuízo? Bom, faz venda fake, infla os custos, etc, né? Então, esse é um caso, né? Tá, o livro está em PDF, quem quiser pode baixar ele, né? É pequenininho, de fácil leitura também, um exemplo internacional, como a mineração, né, causa subdesenvolvimento onde ela é efetuada, tá? Temos diagnóstico da OCDE, né, normas, ou seja, o mundo sabe que funciona dessa maneira, né? Nós temos a OCDE, né, ela tem sabe que tem normas deficientes que geram erosão da base tributária, tem a iniciativa BEPS, né, justamente para combater essa erosão da base tributária e transferência de lucros, né? Então o ferro e o lucro que deveria ser do Brasil, ele vai e acaba na Suíça, né? E não fica no Brasil, né? Rendimentos gerados por atividades transnacionais não são tributados, são subtributados, né? Que é o caso do Brasil, bem evidente. No contexto internacional, né, qual é o elemento central dessa arquitetura, né? Os paraísos fiscais, né, eu chamo de fisco-criminais, no caso da venda fake do ferro brasileiro, né, a Suíça, que joga esse papel, né? Então, esses paraísos fisco-criminais, esses países paraísos fisco-criminais jogam esse papel central na arquitetura econômica, né, que são a engrenagem que permite, né, esse não pagamento de impostos no Brasil, né? Além do Brasil já não aprovar lei para não cobrar imposto, né, sobre os produtos primários, né? Ainda temos, né, esses paraísos fisco-criminais que viabilizam essa estrutura para que as mineradoras também não paguem, né,
sobre os lucros e sobre os outros impostos que ainda teriam que pagar, como no caso do Peru, no caso Yanacocha, declarando prejuízos, né, as grandes corporações, né. Então, qual é o principal produto que esses paraísos fiscocriminais vendem? Eles vendem a opacidade financeira e a proteção ao dinheiro ilegal, né. Então, tu infla os custos para não pagar CEFEM, para não pagar lucro, né? Infla os custos de que maneira? Com documentos desses países que estão protegidos, né? E as transações e o dinheiro, né? Os estados não têm acesso a essa informação, né? E então dessa forma eles viabilizam o não pagamento dos impostos ou a sonegação, desvio do recurso público, como queiram chamar. Tá? Aqui também já comentado na aula inicial, né, tem esse índice calculado pela TJ Tax Justice Network, né, é o índice de paraísos fiscocriminais corporativo. Né, qual é o principal? Inglaterra, Reino Unido, né, com as suas ilhas lá. Então, o maior paraíso fiscocriminal, né, os principais, né, Inglaterra, depois nós temos aqui, né, Holanda, Suíça, Luxemburgo, né, então vejam que os países ricos, que normalmente têm um lugar de fala de acusar os países pobres de corruptos, né, são os que na realidade viabilizam a corrupção, né, e roubam os países pobres. Né. Então pagamos muito imposto, né, aquela afirmação, todos, né, se olharmos para a mineração, né, tá aqui esse gráfico, por exemplo, da carga tributária, e o exemplo da mineração é outro, né, alguns pagam pouco. A mineração tem cálculos aí que estimam que numa carga tributária média brasileira de 32%, somando todos os tributos da mineração, fica em torno de 2%. Né. Então, experiências de mineração geraram riqueza, né? Ouro das Minas Gerais, 200, 300 anos. O que sobrou em Minas Gerais? Pois um estado igual aos demais, maior devedor, está entre os maiores devedores entre os estados brasileiros de maior dívida, né? Cinturões de pobreza, miséria, favelas, né? Igual aos demais estados. Ou seja, não, né? Experiência do ouro Minas não gerou riqueza para Minas, né? Nem para o Brasil, a extração de ferro, Minas, Pará, né, em Pará, né, temos os cinturões periféricos de pobreza nas cidades, né, onde está ocorrendo a extração do minério, a geração de emprego, os empregos poucos, né, e de valores salariais muito baixos. Isso se repete no petróleo do Oriente Médio, na África, que fornece minerais, né, no Peru, do ouro, né. No caso do estudo de exportação de ferro brasileiro, né, o ferro gera riqueza? Sim, gera riqueza. Só que aonde? Né, o resultado positivo é na Suíça, né, não no Brasil. Agora no Rio Grande do Sul, então aqui para ir encerrando, né, no Rio Grande do Sul tem uma frente de mineração, né, projetos de mega mineração no Rio Grande do Sul. Né, tem um especificamente aqui do lado de Porto Alegre, Mina Guaíba, né, se né, experiências de mineração no Rio Grande do Sul, tem só para tomar conhecimento, quem quiser olhar um pouco mais, aqui tem um link, tá, sobre esse projeto de mega mineração aqui perto de Porto Alegre. Aqui está Porto Alegre, né, o delta do Jacaí, né, e a Mina Guaíba, né, pegando aqui Eldorado do Sul está aqui do outro lado, né, que inicia, Eldorado do Sul está aqui, e um pouco para cá, né, tá a Mina Guaíba. Nesse lado aqui, nessa esquerda aqui, dá para ver melhor, né? Aqui, né? Então, risco de contaminação, risco ambiental, carvão, um mineral que está sendo proibido de uso e de extração na Europa, Espanha, Alemanha, né? E aqui se faz um projeto de mega mineração para um carvão, né, de qualidade, né, média, né? E aqui em termos de pagamento de tributos, né? Declarações de pessoa jurídica 2013, dados abertos da Receita Federal, tá? Então, a mineração paga só imposto de renda e contribuição sobre lucro, né? O resto não paga nada. Sobre esse imposto de renda, por uma receita líquida de 1,5 bilhão, uma receita líquida de 1,5 bilhão, lucro operacional bruto de 378 milhões, né? De 26% da receita líquida, lucro bruto, né? Daí, contabiliza a despesa,
né? Lucro operacional negativo, ó, prejuízo. Prejuízo para quê? Para não pagar imposto, né? Então, lucro líquido do período negativo, né? Então é um exemplo de quanto o projeto Mina Guaíba, né, repetindo, por exemplo, esse padrão, quanto ele vai recolher de impostos, né, trazendo toda a contaminação, todo o uso das estradas, o Estado tem que pegar dinheiro do pagamento dos demais impostos para manter as estradas, são milhares de caminhões, né, que vão transitar diariamente e tem que fazer infra de luz, fornecer água, etc, etc, etc. Então, experiência de mineração, quem quiser, teve uma audiência pública aqui, eu participei dessa audiência casualmente, fiz uma apresentação, né? Na audiência pública, eles revelaram esse protocolo de intenções assinado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Em resumo, no protocolo de intenções, o Estado do Rio Grande do Sul diz: vocês não precisam pagar nada de coisa alguma e podem manter o crédito de tudo. Esse é o resumo, quem quiser, né, pode ler o protocolo, né, essa é a lei, né, de 2017, que cria a política estadual do carvão. Tem, né, um comitê de combate à mega mineração no Rio Grande do Sul, né, tem um site, RS em Risco, está aqui o link para quem quiser se interessar e dar uma estudada. Tá? Então, a mineração brasileira, ela gera riqueza para quem? Tributos para quem? Ela é bom para quem? Já vimos que para a Suíça é muito bom. Né? É necessário para quem? Né? Então, lembrando, né, os impostos são uma espécie de mensalidade no clube. Né? As mineradoras querem ser sócias, né, sócios em Eldorado, em Charqueadas, aqui no Rio Grande do Sul, em Minas, no Pará, e não pagar a mensalidade, né, e não pagar os impostos. Né? Eles querem desfrutar do clube, né, e sem pagar mensalidade, sem pagar impostos. Esse é o resumo, né, da história. Então, a experiência de mineração geraram riqueza, desenvolvimento no Brasil? Não. Faz 400 anos que se extrai, 500 anos que se extrai recursos daqui, né, e desenvolvimento, né, continuamos igual. Se for para explorar minério, que seja para gerar riqueza no Brasil, senão deixa começar, deixa ali. Faz que nem a Suíça, deixa lá aquelas lindas montanhas, lagos e tal, sem explorar, sem extrair 1 quilo de minério. Por que não extrai minério lá na Suíça, nas montanhas da Suíça? Por que tem que ser no Brasil? Né? A renda da extração mineral deve ter papel crucial nos investimentos para que o país dê um salto de qualidade na educação. Isso é o que deveria acontecer. Na qualificação profissional, na pesquisa, na cadeia produtiva. Assim que deveria ser. Né? Então aqui, né, notícia recente, quente, saída do forno, né, do dia 27 de julho de 2021, né, publicado no Valor. Quem quiser, né, acessar, está aqui o link, né? Novo boom das commodities pode reerguer o Brasil. É o boom das commodities, né? Fala como se fosse a salvação, né, do Brasil agora, isso aí. Né? E lá mais tem um parágrafo que diz assim: isso enriqueceu um número pequeno de donos de terras e fazendeiros, né? Principalmente aqui falando do commodities de produtos primários não minerais. Enriqueceu um pequeno número, né, de donos de terras e fazendeiros, mas não está tão claro se o novo boom das commodities, incluindo a inesperada alta dos preços do minério de ferro, né, distribuirá a riqueza de maneira mais ampla pela sociedade, distribuirá riqueza pela sociedade. Alguém tem dúvida? Vai distribuir? Né? Dúvida? Depois do que vimos, não tem a menor sombra de dúvida. Né? Vai distribuir riqueza entre a sociedade? Óbvio que não. Claro que não. Né? Eu escrevi esse artigo que tem ali a mineração, artigo base dessa apresentação, a mineração que empobrece o Brasil. Esse artigo ele foi publicado no site do Instituto de Justiça Fiscal, em outros locais, né? Reproduziram, gostaram, né? e reproduziram esse artigo. E eu mandei esse artigo, né? A mineração que empobrece o Brasil, para o blog do CIAT, do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que tem sua sede no Panamá. Eles publicaram um artigo mais ou menos nessa linha do boom das commodities brasileiras sobre o Peru, dizendo que a mineração é um ponto brilhante na economia peruana. Falando assim, maravilhas da mineração para o Peru. Né? E o Peru, que nem o Brasil, faz 500 anos que produz ouro e minerais e pobre e paupérrimo, né? Pior que o Brasil. Bom,
Esse artigo, daí, como eles publicaram esse falando maravilhas do Peru, eu mandei o meu falando que a mineração empobrece o Brasil. Adivinha? Né? Não publicaram. Se negaram a publicar, dizendo que não passou na revisão do Conselho de Redação. Tá? Então, a experiência do passado nos indica o caminho para o futuro. Né? A experiência do ouro das Minas Gerais é um exemplo a ser evitado. Não precisamos continuar fazendo dessa maneira, porque só nos gerou, né, poluição, buracos e pobreza. Né? A experiência de extração de ferro também é um exemplo a ser evitado. Né? Idem, né, no Pará, em Minas. Né? Experiência de extração de ouro no Peru, né, em Anacocha também, né, tá aí. Não pode, tem que ser evitado, não pode ser assim. Tá? Ou seja, se agirmos da mesma maneira como agimos no passado, os resultados hoje tendem a ser os mesmos de ontem. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado, né, e bons estudos.